Olá, bom dia! E aí, tudo bem? Como passaram de ontem? Estão todos bem? Ai, que bom, fico feliz assim, viu? E olha só, hein? Continuo recebendo essas atividades, estou bem feliz com essas atividades, hein? Estão caprichando, estão se dedicando, e eu fico contente com isso. E ó, que eu vou falar para vocês. Não é fácil para a mamãe, para o papai, para a vovó, ou seja, para o adulto que está aí com você, ah, ter que auxiliar, ter que estar disponível nesse momento, porque todo mundo tem os seus afazeres, não é? O adulto também tem um monte de coisa para cuidar. Então, vamos fazer um combinado? Vocês só vão chamar o adulto quando realmente precisar, tá? Tá com muita dúvida mesmo? Aí tudo bem, pode chamar o adulto. Do contrário, vamos fazer uma forcinha para entender o que a professora está falando. Porque lá na nossa sala de aula é assim, não é mesmo? Então vamos lá, confio em vocês. Vamos ver o que reserva a nossa aula de hoje. Olha só, nós vamos começar o capítulo de Ciências Sociais. Nós vamos para a aula 1. E o que vocês vão precisar para essa aula? O estojo, o grupo 2 e um foninho de ouvido, se tiver, tá? Aquele que não gosta do fone de ouvido, que não tem, sem problemas. Isso é só uma sugestão da professora. Então vamos ver aqui o que o capítulo de Ciências Sociais está trazendo para a gente. Neste capítulo nós vamos falar sobre a relação entre o campo e a cidade. Então nós vamos conhecer um pouquinho sobre o campo, um pouquinho sobre a cidade, vamos perceber ali as diferenças. Vocês sabiam que assim, a parte do campo nós chamamos de espaço rural? E a parte da cidade, urbano, sabiam? Vocês já ouviram esse termo? Rural, urbano. Então, tem tudo a ver com o campo e com a cidade. Então, nós vamos se aprofundar nesse tema e vocês vão ver que legal. Eu tenho certeza que tem um aluno da nossa sala que vai adorar esse capítulo, que adora essa parte do campo, né? Então, vamos ver aqui na página 240 o que ela está trazendo de informação para a gente, ó. Nessa página 240, ela está mostrando o dia a dia do campo. Então, o que ela está dizendo? Ai, antes de eu começar a minha explicação, já estava esquecendo, ó, tonhonhonho para mim. Antes da minha explicação, aquele nosso combinado. Pause o vídeo, faça toda a leitura e o grifo também, tá? Então, pausa aí. Pausa que eu estou esperando. Quando vocês terminarem, retorne aqui que eu vou explicar. E aí, já leram? Então tá bom. Vamos lá então que eu vou explicar. Então aqui na 240 está mostrando para a gente, né, qual que é o dia a dia do campo. Ó. Ele está mostrando que o campo, né, ele está comentando aqui, foi o que eu falei para vocês agora há pouquinho. Essa parte do campo, ela também é conhecida como zona rural. E essa parte da zona rural, do campo, ela é assim, ela nos traz um parecer, ela nos traz uma imagem de ser um local muito tranquilo, né? De ter uma vida muito mais sossegada do que a vida da cidade. E realmente, se for ver o dia a dia ali do campo, realmente tem assim uma tranquilidade maior, não tem aquela loucura ali do dia a dia, acaba tendo assim uma tranquilidade. Só que o que acontece? Vamos falar o que é o campo. Ó, o campo ele é voltado para uma área grande, verde. Ela tem muito mais área verde do que na cidade. Tem muitas árvores, tem muitas plantas, tem menos trânsito. A gente não vê assim na área rural aquele movimento de carro que a gente costuma ver na cidade. Não, né? É tudo muito mais tranquilo. Só que a gente não pode confundir, né, pessoal? Essa vida mais tranquila, mais sossegada, e achar que o pessoal do campo não faz nada.
Pelo contrário, pessoal, a vida do campo, ela é uma vida também, ó, que as pessoas não param. Sabe por quê? Porque lá no campo acontece muitas atividades. Tem atividade de agricultura, tem atividade de criação de animais, tem o extrativismo. Extrativismo? Que é isso, professora? Nunca ouvi falar. Vou explicar. O extrativismo, para quem não sabe, é quando a gente extrai da natureza qualquer produto que depois a gente possa enviar para fins comerciais, ou seja, a gente retira lá da natureza e envia para onde? Para a indústria, para que a indústria possa ali, né, confeccionar, finalizar aquele produto, para depois enviar ali para venda para o consumidor. Então, da onde que vem essa matéria-prima da indústria? Vem lá da zona rural, vem do campo. Então, todo esse pessoal que está no campo, eles trabalham muito, né, para que a gente possa ter acesso a tudo isso. Lá no campo também, eles têm uma característica de produção artesanal de alimentos. Então, no campo, as pessoas acabam assim, fazendo mais, vou dar um exemplo, queijo, né? Acabam fazendo mais doces de frutas, porque eles têm mais acesso a esse tipo de produto, né, de matéria-prima, e eles acabam confeccionando com mais facilidade, vamos dizer assim. Mas a vida do campo, ela pode ser assim, um pouco menor de agitação, mas ela é uma vida também, ó, de muito movimento, de muito trabalho. Dá uma olhadinha nessa ilustração aqui, pessoal. Olha, está mostrando o campo. Olha quantas áreas verdes. Aqui tem plantação, tem plantação. Tá vendo só? Esse aqui deve ser o agricultor, ó. Ele deve estar mostrando alguma coisa aqui do campo para essa pessoa aqui que está interessada, de repente, em algum produto ali da zona rural, né? Vamos ver a 241. Olha só, a 241 ela está mostrando para gente que lá no campo não tem todo aquele trânsito que tem na cidade, mas existe alguns meios de transportes que são utilizados mais na parte do campo. Então está mostrando aqui, ó, o que é isso aqui? Ó, um trator, tá vendo? Então o que está falando para a gente aqui, ó? Em alguns lugares do campo são usados meios de transporte como carros, caminhões, tratores. Aí lá no campo, o que eles têm também? Ó, telefone, tem internet, né? Tem TV via satélite e tem toda uma tecnologia industrial, que nem máquinas, para eles poderem trabalhar ali com os produtos do campo. Aqui tá dando até um exemplinho para gente, ó, tá vendo? Ó, como máquinas para ordenha. Sabe o que é uma máquina de ordenha? É quando lá no campo tem a vaca, né? E vai tirar o leitinho da vaca. Então eles colocam aquela maquininha de ordenha, que a própria máquina ela vai tirando todo o leitinho da vaca. Depois esse leitinho é enviado para a indústria e a indústria vai fazendo todo o processo ali de finalização para poder chegar nos mercados, né? Para que a gente possa então a ter acesso, consumir esses produtos. Então, pessoal, a vida no campo, ela é uma vida assim mais tranquila em termos de agitação. Só que eles também têm bastante atividades, ó. O dia todo o pessoal do campo está ocupado com alguma coisa, fazendo alguma coisa, que é cheio de atividade. E outra coisa que é importante vocês saberem, assim, uma grande parte do pessoal que trabalha, que mora ali na zona rural, eles estão ali, morando ali, mas eles trabalham ali também. Então, tudo que eles estão fazendo ali, se eles estão plantando, se eles estão cuidando dos animais, é tudo trabalho que eles estão realizando que faz parte do sustento do dia a dia, tá? Então, vamos ver aqui
na 242. O que fala a 242 para você? Olha, essa foto está um pouquinho diferente daquela foto que anteriormente nós estávamos vendo, hein? Olha só o dia a dia na cidade. Olha, essa aqui, observe essa foto. O que vocês estão vendo? Vocês estão vendo bastante verde nessa foto? Não, né? Sabe por que vocês não estão vendo muito verde? É porque assim, ó, para nós podermos ter a cidade, então a gente precisa ter as construções, né? Então nós temos que mexer um pouquinho naquele verde natural da natureza e fazer algumas construções para aí a gente poder, né, construir uma cidade. Então, o que são essas construções? Nós temos que fazer ruas, precisa fazer avenidas, precisa fazer os estabelecimentos comerciais, os prédios, as casas. Então, tudo isso para que possa, então, se transformar numa cidade. E aí, o que acontece? Hoje em dia, a maior parte das pessoas, elas acabam morando, né, tendo o seu dia a dia na cidade. Então, a gente chama na zona urbana. E aí, como lá nesse local da zona urbana tem muita gente que mora ali, então o que acontece? A gente acaba assim tendo um dia a dia mais tumultuado, um dia a dia mais corrido. Então, quando todo mundo sai para trabalhar, nós temos ali o trânsito, né, na rua, onde tem várias pessoas. Então, o pessoal está saindo, começa a fazer aquele trânsito, né? Pode chegar até assim um engarrafamento. Então, tudo isso que vai acontecendo no dia a dia ali, ele acaba deixando as pessoas, o ser humano, um pouquinho mais irritado. Então, o ser humano fica um pouquinho mais agitado. E isso, se a gente não tomar cuidado, acaba fazendo até mal para a saúde da gente. Então, a gente precisa aprender, ó, a respirar no dia a dia da cidade, né? Precisa também entender que na zona urbana a gente tem uma movimentação maior. Então, para aprender a tolerar tudo isso que faz parte ali no dia a dia da, de uma cidade, da zona urbana. Então, essa foto, ó, ela é um local que existe, tá? Então, aqui está mostrando para a gente da onde foi tirada essa foto, ó. Avenida na cidade de São Paulo. Olha só. Foi até bom a professora ter falado isso para vocês, porque existem cidades maiores, existem cidades menores. Então, assim, ó, São Paulo é uma cidade muito grande, né? Ela é tão grande, ela é tão evoluída que ela chega a ter até a capital, né? E aí, o que acontece? Como ela é grande, ela tem muita oportunidade, muita loja, muito shopping, muito trabalho. Então, o que acontece? Mora muita gente lá também. Então, acaba tendo uma vida mais agitada, mais acelerada ainda, tá? Vamos ver aqui na 243, o que mostra pra gente, ó. Tá vendo? Quem já viu um local como esse? Aqui, ó, para quem nunca viu, eu vou explicar para vocês. Aqui é uma estação de metrô, lá na cidade de Fortaleza, que fica no Ceará. Tá vendo? Então, o que acontece? O metrô, ele é um meio de transporte que ele leva as pessoas para trabalhar. Então, ou leva as pessoas no local onde ela deseja ir. Então, lá nas cidades grandes, geralmente metrô tem em cidades maiores. Então, o que acontece? As pessoas vão até lá a estação, todos entram no metrô e aí eles vai no destino que ele está buscando, tá? Esse tipo aqui, ó, de meio de transporte, nós não vamos encontrar numa zona rural, de jeito nenhum. A gente nunca vai ver um metrô numa zona rural, porque ele é um meio de transporte voltado para a zona urbana. Tá vendo? Vocês sabiam disso? Eu imagino que sim, né? Aqui também na cidade tem uma diferença bem grande
da zona rural. Na zona urbana, nós temos um probleminha, sabe qual é? Ó, é um probleminha pela poluição do ar, né? O ar, geralmente, da zona urbana, das cidades, ele é mais poluído. Por que que ele é mais poluído? Porque, assim, tem os carros, né? Tem muito carro que fica rodando e polui o nosso ar. Tem as indústrias que acabam poluindo o nosso ar também. E aí, além dessa poluição do ar, nós vamos ter, ó, a poluição sonora e a poluição visual. Vamos ver aqui no vocabulário o que que é uma poluição sonora? Ó, poluição sonora são ruídos e som em excesso que podem prejudicar a saúde dos seres humanos e de animais. Poluição visual, excesso de outdoors, cartazes, anúncios e outras informações que são espalhadas pela cidade. Então, numa zona urbana, nós temos excesso, né? Tanto de poluição do ar, poluição sonora e poluição visual. Lembrando que aquilo que eu falei para vocês, quanto maior a cidade, maior são esses excessos aqui. Quem já foi, às vezes, passear numa cidade maior do que a nossa, uma cidade bem grande, assim, chegando lá, já percebeu que o cheirinho da cidade é diferente, já percebeu, né, que tem um monte de barulho, barulho de buzina, barulho de carro, barulho de ônibus. Quem já percebeu? Ou que vai andando assim pela cidade, tem um monte de informação. Tudo aquilo, todo dia, pessoal, acaba fazendo mal para o ser humano. O ser humano começa a ficar, ó, né, até sem ar com tudo aquilo. Então, essa é uma preocupação que tem aí no centro urbano, que já é diferente lá da zona rural. Na zona rural, a gente não vai ter esse excesso aí de poluição visual, poluição sonora, né? Então, aí a gente já consegue perceber uma diferencinha também, tá? Então, vamos ver o que eu reservei para vocês. Olha só. Vocês sabem que a professora sempre diz que vocês precisam muito treinar a leitura de vocês. A gente precisa que quando vocês cheguem lá no quarto ano, vocês já estejam lendo muito bem, de uma forma fluente, né? E para isso nós temos que treinar. Nada na nossa vida começa assim, ó, do dia para a noite. E vocês sabem que geralmente quando uma pessoa é muito boa no que ela faz, é porque ela treina muito. Os meninos aí que eu sei que gosta bastante, pensa num jogador de futebol. O jogador de futebol, para ele ser muito bom, o melhor do mundo, vocês acham que é da noite para o dia que ele fica assim? Não, ele treina muito, por isso que ele fica bom. E a nossa leitura é a mesma coisa. A gente precisa treinar muito para que ela fique muito boa, tá? Então eu coloquei um textinho aqui, é um diálogo, tá vendo? É uma conversa. E vocês vão estar fazendo a leitura. Esse textinho ele chama, ó, Diferentes Formas de Viver. Então vamos só lembrar, quando tem um diálogo, quando eu tenho aqui um balãozinho que aponta para um menininho, é sinal que esse menino está falando. Aí aqui eu tenho outro balãozinho que aponta para esse aqui, é sinal que esse está falando, tá? Lembre-se de respeitar os sinais de pontuação para que a leitura faça sentido para vocês, combinado? Então, leia bonitinho, aí vocês podem dar enter no vídeo, que eu preparei um finalzinho aqui para vocês, tá? Hoje, em Ciências Sociais, nós vamos fazer apenas esse comentário. A gente viu lá a diferença, então, do campo e da cidade, da zona rural e da zona urbana. Os dois têm, assim, as suas diferenças, mas os dois são importantes. O campo é mais tranquilo, né? Ele tem um ar mais puro, tem uma vida mais tranquila também, que não pega movimento, não pega engarrafamento. Só que eles também, ó, trabalham bastante.
Lá na cidade é uma vida mais agitada, né? Tem muita coisa, mas lá na cidade também tem muita coisa interessante. Então leia aqui esse textinho do diálogo entre o menininho que mora na zona urbana e o menininho que mora na zona rural, tá? Então, ó, vou finalizar com vocês com um videozinho e na próxima aula de Ciências Sociais a gente fala mais um pouquinho. Beijo! Turma da... Opa! Vamos ver o que está acontecendo aqui. Zona urbana e zona rural. Vamos ver, pessoal, o que aconteceu com esse vídeo aqui. Pequenino vem aqui aprender uma lição. Zona urbana e zona rural se formando na educação. Ó, vamos fazer o seguinte. Esse vídeo não quis colaborar, acho que ele ficou tímido, pessoal. Acho que ele está um pouquinho com vergonha. Eu vou conversar direitinho com esse vídeo. Aí, o que a gente faz? Na próxima aula de Ciências Sociais, depois que eu tiver uma grande conversa aqui com esse vídeo, que eu acho que está um pouco tímido, na próxima aula de Ciências Sociais, então, quando a gente for abrir a aula, eu mostro esse videozinho para vocês, tá? Então, agora sim, um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.